Fala, rapaziada, firmeza, como é que vocês estão? Tranquilos? Aqui quem fala com vocês é o Juan e hoje, rapaziada, trazendo mais um react pra vocês e dessa vez falando sobre Katana Zero, do canal Danael Fernandes. E lembrando o link do vídeo original na descrição, então vão lá, deixa um like, se inscreva no canal Danael Fernandes, que ele merece pelo excelente conteúdo que ele traz aí pra gente, fechou, rapaziada? E antes de prosseguir pro vídeo, mandar um salve pro Naofumi e o Atani, membro alfa aqui do canal. Muito obrigado, meu querido, tamo junto, é nóis. Bom, vamos lá então. Vou deixar meu like pra dar aquela fortalecida. Já sou inscrito, o sininho já está ativado. Qualidade full, como sempre, rapaziada. Cara, essa porta do meu quarto mexe sozinha, velho. Bom, vamos lá então. 3, 2, 1 e play. YouTube, vamos falar sobre Katana Zero. Até porque vocês pedem pra eu falar sobre esse jogo há muito tempo. Katana Zero foi lançado Ah, em é um 2019 jogo? Achei que era algum anime, alguma coisa. Eu não conheço Katana Zero, não sei nada sobre. e é constantemente comparado com Hotline Miami. Como eu tenho 3 horas de Hotline Miami nesse canal, por que não falar de Não Katana conheço Zero, né? Hotline Katana Zero é um Miami jogo também. plataforma 2D de ação, com um gameplay bem interessante e uma história muito gostada e bem memorável. Entretanto, nesse vídeo não vamos focar tanto na história em si, nos acontecimentos da narrativa. Por quê? Porque ela é muito simples. Ela é simples e direto ao ponto, e os temas da história são ditos pra você. Quando eu explico histórias aqui nesse canal, eu gosto de adicionar coisas a ela, sejam críticas, seja explicações, seja clarificações, teorias. No caso de Katana Zero, joguem, é tranquilo. Me indicaram jogar. Me indicaram esse jogo aqui pra mim jogar também, ó. Clarificações. Aparentemente, é tudo. Se você ficar parado, todo mundo fica parado, né? A partir do momento que tu se mexe, os NPCs se mexem também, né? Um bagulho assim. Sei lá, eu nunca vi esse jogo aqui não. Vou ver uma gameplayzinha pra ver como é que é. Teorias. Parece interessante também. Zero, joguem, é tranquilo, não tem nada, não tem nenhum monstro de 7 cabeças nessa história não, cara. Entretanto, ela é apresentada de uma maneira sensacional. Uma história que faz uso da linguagem de jogos e das mecânicas apresentadas no próprio jogo Katana Zero. Ao mesmo tempo que ela não tem nada de meta, não brinca de maneira alguma com o meta. Os momentos que parecem fazer isso são, na verdade, completamente explicáveis dentro da própria história do próprio universo. Então nesse vídeo não vai ter spoiler da história em si, pelo menos os pontos principais. Porém, eu vou dar pelo menos um contexto em geral do que é a narrativa e apresentar algumas cenas fora de contexto, que são cenas legais de experienciar sozinho, tipo sem spoiler, mas são necessárias para poder explicar como funciona a história nesse jogo, como a história é contada. Então é isso, vamos lá. Katana Zero se passa nessa cidade chamada New Mecha, que é um lugar com uma estética bem neo-noir, talvez algumas pessoas diriam cyberpunk, mas talvez não muito, só pega um bocado da estética. Seja como for, é futurista. Esse mundo acabou de passar por uma grande guerra, e os civis e população geral estão se recuperando dela ainda, e nós jogamos com esse homem, que eu vou chamar de protagonista. Eu peço desde já que vocês não busquem nada da história desse jogo sem ter jogado ela, pelo menos se vocês se importarem. O motivo pra isso é que a wiki dá o spoiler de tudo na página inicial. Então algumas pessoas podem estranhar de por que eu não vou dar nome ao protagonista, mas é bom não falar o nome dele, é um spoiler, então vou chamá-lo só de protagonista. Ele é um samurai usando um kimono e uma katana que precisa tomar esse remédio para ajudá-lo a dormir. E o fornecedor desse remédio é seu psiquiatra, como geralmente é o caso. A grande questão aqui é que o psiquiatra também dá alvos para ele ir e matar, geralmente traficantes de drogas. E o protagonista também tem a habilidade de precognição e também algumas outras habilidades temporais. E ele usa isso para fazer o que seu psiquiatra manda. Essa em geral é a história. O protagonista tem alguns sonhos às vezes, e ele precisa desse remédio, e o que parece ter sido o acordo com seu psiquiatra é fazer o que ele manda, que ele recebe o remédio. E com isso ele vai aos poucos descobrindo uma certa conspiração que vai ficando cada vez maior e mais complexa. Pronto, agora a partir daqui eu vou só explicar algumas cenas fora de contexto. Mas antes vamos pro gameplay. Ele segue a lógica de Hotline Miami, que no caso não é exclusivo de Hotline Miami, mas assim é o que me lembrou lá de eu não conheço esses jogos tudo aí. morre com hit, incluindo você. Então você vai passar pelas fases com a sua katana e também com alguns objetos do cenário e tudo mais. Mas no momento que um inimigo vê você e te dá um tiro, você morre e tem que voltar pro início. Entretanto, cada inimigo tem um estilo de gameplay próprio. Usuários de faca podem bloquear os seus ataques pelo menos uma vez, e você tem um certo delayzinho antes de poder usar a espada de novo, enquanto gente usando Riot Shield tem o Riot Shield. Eles podem te empurrar pro chão e você tem que acertar suas costas. Entretanto, o jogo não é injusto com você, porque você tem algumas habilidades únicas. A primeira delas sendo um dodgezinho, que te deixa invulnerável por meio segundo, mas é sempre bem útil. E
você pode desacelerar o tempo, o que obviamente é muito útil e, como eu disse, precognição não é a única habilidade temporal que ele tem, mas que ainda meio que seja, mas enfim, não importa. Nesse tempo mais lento, você percebe que você pode fazer algumas coisas meio incrível, por exemplo, defletir a bala com sua katana. Isso nunca deixa de ser a coisa mais satisfatória do mundo. Então os inimigos têm números e diferentes tipos de inimigos, porém você tem algumas habilidades extras que te botam na vantagem, e você também tem a vantagem de só perder e tentar de novo. E cara, bem legal o jogo, hein, velho. Gameplay parece ser bem massa, visual e tal, bem bacana. Com a história. Mais uma vez, lembra como o protagonista tem pré-cognição? Você não está jogando jogabilidade o parece que ser bem o massa personagem também. está fazendo. Você está jogando o que ele planeja fazer. Caso você morra, você vai receber só a mensagem de não, acho que essa não foi uma boa ideia. E aí a fase vai rebobinar até o início e você vai tentar de novo. E quando você terminar a fase, você vai receber a mensagem. Sim, isso deve funcionar. E você vai rever a fase em tempo real. Lembrando que você tem a habilidade de pausar o tempo, ou no caso diminuir a velocidade dele. Então agora você vê como o mundo viu essa situação inteira. Inclusive, você vê esse replay em uma câmera. Então, que realmente massa, é como véio. o universo em si viu esse acontecimento. Porque o gameplay em si, você só tava planejando o que fazer. Você não exatamente fez. Isso é um recurso até um pouquinho normal hoje em dia, em particular com jogos que brincam com tempo. Eu já falei de Super Hot aqui antes no canal. O tempo só se move quando você se move naquele jogo. E quando você termina a fase, você vê em tempo real. Your Only Moves Hustle também faz isso. É basicamente um jogo de luta em turnos. E aí, quando o combate termina, você vê em tempo real o que realmente aconteceu no combate. Só que o diferencial de Katana Zero é tratar isso como parte de sua narrativa. O personagem planejou e depois agiu. E por ser diretamente conectado com a narrativa, tem várias coisas bem interessantes que o jogo faz. Tem uma cena onde você joga uma fase totalmente normal, termina ela, e quando você vai ver o videozinho de você realmente progredindo na fase, fora dos pensamentos do personagem, no caso, realmente o videozinho de você terminando a fase em tempo real, alguma coisa explode e a história segue a partir daí, porque a precognição do personagem depende apenas de coisas que podem ser previsíveis. Coisas que ele pode prever. Uma explosão do nada não consegue ser prevista. Então é uma reviravolta por causa do estilo de gameplay. Isso acontece mais de uma vez, se não me engano, eu te pego desprevenido todas as vezes. E junto disso, a trilha sonora também é diegética. E isso é incrível, porque é um detalhezinho meio irrelevante. Quando você vai começar uma fase, o protagonista coloca fones no ouvido dele, aperta um botãozinho e a música começa a tocar. A música que você está escutando em cada fase legal, é a música véio. que ele colocou pra ele próprio ouvir durante a fase. Muito Isso massa, é mano. totalmente irrelevante. São frames de animação que não precisavam estar ali. Entretanto, adiciona bastante ao mundo em si. Não ao mundo, mas os detalhezinhos muito da legal. história, deixando ela um pouquinho mais charmosa. Não é que essa música existe por aí aleatoriamente. Não, você tá ouvindo essa coisa enquanto você tá matando todo mundo. Vendo o estilo de personalidade do protagonista, que é um cara, mesmo com esse estilo mais violento, um bocado pacífico e mais relaxado, combina perfeitamente esse detalhezinho de personagem. E, de novo, isso é só a história que tá mostrada no gameplay normal. Gameplay de fase atrás de fase. Só que as sessões de história em si, as sessões meio que desprendidas do gameplay, curioso ver também que cena é essa aí, ó. com o fato do Olha jogo que ser da um hora. jogo. O jogo te dá várias escolhas de diálogo e, claro, essas escolhas levam pra lugares diferentes, criando pequenas alterações na narrativa em geral. Beleza, tranquilo, normal, sem problema. Só que a maneira como isso é apresentado é bem Papai Cris é interessante foda. barra fascinante. Você tem um tempo limite pra responder, mas antes mesmo de aparecer na tela o que você pode responder, você tem uma opção vermelha por tempo limitado. E essa opção lhe permite interromper o que a outra pessoa está falando. Basicamente dá um corte na fala da pessoa. E isso deixa o diálogo um bocado mais natural. Porque não é uma pessoa fala uma coisa e você espera e escolhe o que responder. Vários outros jogos também dão essa ideia de tempo, ou pra aumentar a tensão, ou pra tentar deixar a conversa um pouquinho mais natural. Mas Katana Zero é o que faz isso melhor, na minha opinião. Essa ideia de interromper dá uma nova dinâmica pra conversa. Você vai querer escutar o que a pessoa fala até o final, ou você só quer que ela cale a boca? E claro, muitas vezes tem formas diferentes de interromper. E essas formas diferentes, essas frases diferentes vão levar pra uma conversa diferente. E caso você não queira interromper, você ainda tem a mecânica de tem tempo limite. Leia rápido e se dá rápido. Com isso, as conversas são bem mais naturais. E junto disso, já que parte do tema do jogo é tempo, você controla o tempo de certa forma, você também tem certo controle sobre o tempo da conversa. Pelo menos certo tipo de controle. E o próprio texto é interessante de um ponto de vista visual. A forma como certas palavras
palavras têm coloração diferente, ou até mesmo se move de forma diferente. E quando você interrompe alguém, a fala da pessoa quebra, porque você literalmente quebrou a fala da pessoa falando por cima dela. E a maneira como essas decisões mudam a história também pode mudar o gameplay um pouco. Além de chefes extras e outras coisas do tipo, tem uma cena logo no início que eu comecei a interromper uma moça qualquer, e eu fui muito rude com ela porque eu tava afim. E aí, no fim das contas, ela chamou a polícia. Então eu tinha mais gente que matar no final da fase. Oh não, as consequências de minhas ações. Elas me deram mais gameplay de uma forma bem compreensível e realista até. Maneira que faz sentido. E essas são as ideias em geral de como contar a história desse jogo. Ele funciona mais como um jogo do que com qualquer outra coisa. Qualquer outra forma de mídia não conseguiria apresentar essa história da maneira que esse jogo apresenta. E tudo que eu falei aqui foi bem superficial. Deixa eu falar de uma cena que eu gosto muito, que pega todos os conceitos que eu falei aqui. Nessa cena, você está preso em uma cadeira com um dos antagonistas do jogo conversando com você. Você tem diversas opções de diálogo. Infelizmente, até onde eu compreendi, todas as opções vão dar no mesmo final. Ele vai puxar uma arma e dar um tiro na sua cabeça e você vai morrer. Porém, seus poderes estão funcionando e estão ativos. Quando você morre, você volta no tempo. E é da mesma maneira que funciona em fases. Você rebobina a fita. E não importa quantas vezes ele te mata, você continua voltando. Obviamente, para um momento específico no tempo e com informações novas. E você tem que encontrar uma maneira de sair dessa situação usando as informações novas. Conceitualmente, isso é bastante parecido com Life is Strange, certo? A diferença é que eu acho esse bem escrito, na verdade. Em Life is Strange é tipo, uau, Max, você sabe exatamente o que tinha que falar pra mim. Exatamente. Literalmente a coisa correta pra falar pra mim. É quase como se eu tivesse falado em uma outra linha do tempo o que eu queria que você falasse pra mim, você voltasse no tempo e falasse pra mim. Cara, por que aquele jogo funciona assim? Em Katana Zero, você realmente tem que navegar pelo diálogo, cada vez conseguindo mais informações até você voltar pro início do loop. E esse início é porque você acabou de morrer, porque você não falou a coisa certa. E se você conseguir jogar direito, sempre que você voltar, você já vai ter mais informações, conseguindo levar a conversa para um outro caminho. Isso é basicamente o gameplay do jogo, porém trazido pro diálogo. Tentativa e erro, usando a mesma ideia mecânica e mesma ideia de lore. E se eu não me engano, tem mais de uma maneira de você escapar da situação. Isso eu não tenho certeza, mas pelo menos da maneira que eu vi, aparentava ser o caso. Porque eu saí dessa situação interrompendo ele bem legal. após eu ter informações o suficiente. Meu personagem, após morrer umas 5 ou 6 vezes, começou a interrompê-lo, jogando todas as informações que ele já me deu até agora. E basicamente falando, sim, eu voltei no tempo. O que já tirou toda a base e confiança do antagonista. E depois eu peguei várias opções que só humilham ele e fazem com que eu pareça uma pessoa muito melhor e mais poderosa do que ele. O que deixou ele completamente incrédulo e estupefato com todas as verdades que eu estava jogando na cara dele. E com isso, no fim das contas, eu consegui escapar da situação. Isso é extremamente legal. O jogo usa a linguagem de jogos e linguagem dele próprio em vários outros momentos. Não vou spoilá-los, mas tem alguns que são uma loucura. Tem mais de uma vez que a realidade meio que quebra, faz completo sentido na história e você tá olhando pra tela do computador com uma cara de que porra é essa? Enfim, a maneira como Katana Zero apresenta sua história é sensacional, porque ela só poderia ser contada da maneira que foi contada nesse jogo com essas mecânicas. E ao mesmo tempo, o jogo não é exagerado com essa integração de gameplay com narrativa. Eu fiz um vídeo sobre Super Hot e Super Hot é muito exagerado. O jogo ser um jogo é um plot point. Mesma coisa com algum jogo como Undertale. A metalinguagem é parte da história. No caso de Katana Zero, não. O jogo é só uma linguagem. E eles usam essa linguagem da melhor maneira que eles poderiam usar. Por isso eu aplaudo tanto essa história. Agora parem de ver esse vídeo e vão jogar esse jogo, porque esse jogo é irado. Enfim, é isso. Muito obrigado por ter assistido. Muito bom, bem legal. Sinceramente, de qualquer maneira. Até a próxima e até! Tubarãozinho no final. Enfim, é isso. Caramba, velho. Bom, muito legal, mano. Rapaziada, lembrando o link do vídeo original na descrição. Então vão lá, deixem um like, se inscrevam no canal do Daniel Fernandes, que ele merece pelo excelente conteúdo que ele traz aí pra gente. Fechou, rapaziada? Cara, eu não conheço Katana Zero. Nunca tinha ouvido falar. Ele citou os outros jogos aqui também que eu também desconheço. Então não peguei a referência, tá? Assim, comparativo. E, cara, parece ser um jogo bem legal, gameplay bem fluida, visualmente parece ser bem massa. Eu, sinceramente, eu não tenho muito preconceito, assim, com o jogo dessa pegada 2D. Sinceramente, eu gosto, assim, particularmente. Cara, pra mim, de boaça, tá ligado? Jogos antigos ainda eu gosto bastante, jogos recentes, enfim. Me interesso bem... assim, não me importa muito visual, narrativa, enfim, de jogos. Tô jogando, se eu me divertir, já tá valendo, tá ligado? Cara, essa questão da
da linguagem do jogo, eu achei bem massa, velho. Esse negócio de que você poder eu não tinha visto isso em outros jogos, você poder quebrar a fala do personagem, tá ligado? Interromper ele. Cara, isso bem legal, bem massa mesmo, essa mecânica. E a questão do final ali, do cara vai te matando ali, até você vai voltando no tempo, até você dar um jeito de contornar aquela situação. Lembrei de um filme lá do Tom Cruise, se não me engano, que ele vai voltando no tempo. ReZero também, né, que vai voltando no tempo toda vez que ele morre. Achei bem legal essa... Enfim, não é exclusivo do jogo, mas a forma como é imposta dentro do jogo eu achei bem única, cara, assim. Caraca, achei bem massa, velho. Bem legal mesmo. Aquele jogo ali do... Ele citou também comparativo que mexe com o tempo. E dos carinha vermelho... É que esse aqui, ó. Dos carinha vermelho... Já me falaram sobre esse jogo em live. Eu vi até uma gameplayzinha lá. Assim, com o pessoal na live lá. E a partir do momento que você se mexe, o tempo volta a mexer também, né, velho? Você fica parado, o tempo para. Bem legal também. Essa mecânica. Cara, assim... Parece ser muito bom. Eu tenho interesse de jogar. E pra quem conhece o jogo, fala aí. Dá pra, assim... É bom jogar em teclado e mouse? Se for, quem sabe, né? Trago aí pra vocês. Se tiver, né? Vou ver se eu consigo achar por aí. E ou se é melhor jogar no controle. Porque, cara, eu quero trazer tanto jogo pro canal. Só que, sei lá, tem jogos ali que eu não cheguei a jogar, mas eu sei como é que funciona, tá ligado? Eu acho que seria melhor muito em controle. Por exemplo, muitos jogos antigos, cara, assim, sei lá, Príncipe da Pérsia, Dante, essas paradas assim que eu nunca joguei. Príncipe da Pérsia eu já joguei sim, joguei umzinho lá que eu não lembro qual. Eu joguei uma vez só, foi na casa do meu primo, que ele tava lá, eu joguei e nunca mais joguei, tá ligado? Mas eu entendo que são jogos pra você jogar no controle, cara, tá ligado? Assim, jogar em teclado e mouse dá pra jogar, mas sei lá, acho que não é a mesma imersão, tá ligado? Não é legal, como se você tivesse no controle. Então diga aí, achei bem legal essa questão assim de você poder parar o tempo, sabe? E depois no final da fase você conseguir ver em tempo real como a parada ocorreu. Deve ser bem legal de acompanhar, cara. Se pá, eu vou ver uma gameplayzinha disso aqui pra ver assim como é que funciona. Achei bem massa mesmo. Cara, um jogo curioso, Katana Zero. Com certeza vou dar uma pesquisada depois aí, ver como é que funciona. Cara, me interessei pelo jogo, achei, cara, uma mecânica que eu nunca tinha visto assim em outros jogos, sabe? Essa questão do tempo. Na verdade, acho que eu nunca joguei um outro jogo que mexe com o tempo, cara. Acho que eu não conheço um jogo que mexe com isso, velho, pra ser sincero. Pelo menos não que eu me lembre aqui. E de você quebrar, assim, você escolher o que você vai falar e você pode interromper a pessoa. Cara, achei isso genial, velho. Bem bacana mesmo. Foi incrível. Bom, rapaziada, comenta aí o que vocês acharam. E aí, devo trazer uma gameplayzinha de Katana Zero algum dia? Comenta aí. Eu vou ficando por aqui. Espero que tenham curtido. Um abração. Valeu, falou, obrigado. Fui. Girl, he only fucked you over cause you let him. Girl, I guess he didn't know any better. Girl, that man didn't show me ever. Do all I can just to show you you're special. Certain it's your love that holds me together. And you say he been killing the vibe.